Bom dia. Ah, entrou. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Já fala, já. Deixa eu abrir aqui o material, a gente já começa. Agora é CFE, né? Hoje tem duas com você, né, professor? Tem uma de LE e uma de CFE, né? Aham. Então agora é CFE, não é isso? Sim. Tá. Já começa, já, peraí. Tá bom. Eu vou abrir o conteúdo aqui. Vou explicar o exercício para vocês. Eu comecei a falar ontem, né? E eu vou fazer o exercício na íntegra para vocês. Oi, professor, essa aula é pra gente fazer o exercício? Não, eu tenho que explicar o exercício para vocês ainda. Deixa eu terminar do conteúdo, aí depois vocês fazem o exercício com mais calma. Tá, beleza. Tá? Daí vai ser aquele mesmo negócio, né? Você vai passar o exercício e te enviar por e-mail. Isso, aí a gente marca aí uma aula para vocês fazerem, se vocês quiserem perguntar, para não ficar com atividade fora do horário de aula, para vocês não se atrapalharem aí também. Tá. Eu vou tentar fazer isso o menos possível para não ficar atrapalhando a vida de vocês. Beleza, obrigado. Deixa eu abrir aqui. A gente já trabalha. Aí eu coloco o exercício na aula da semana que vem, para não ficar dando atividade para vocês fora do horário. Professor, Pois não. você tinha dito que ia colocar no site os exercícios de CPOC pra gente fazer até quinta-feira, só que você ainda não colocou nenhum. Não, então, é porque eu estou mudando a forma de desenvolvimento, né? Então é para vocês, eu vou tentar deixar a aula para vocês fazerem aula e não pedir para vocês fazerem fora da aula, entendeu? Ah, tá. Ok. Então é por isso que eu não coloquei nada lá, para a gente tentar minimizar aí a demanda de vocês aí, que deve estar sendo alta diante do que os professores têm pedido. Então eu estou tentando me policiar para evitar de ficar pedindo coisas para vocês fora do nosso horário de aula.
Ah, sim, obrigada. É por esse motivo que eu não coloquei nada lá. Então, quinta-feira a gente tem aula, aí eu coloco, aí vocês fazem na aula, entendeu? Porque aí não dá para falar que eu não tive tempo para fazer, né? É como se vocês estivessem em sala de aula fazendo exercício, tá? Ok. Então é só por isso que eu não tenho, não coloquei, e eu devo estar fazendo isso nas próximas semanas aí, tá? É o que a ETEC está pedindo aí, então eu estou tentando cumprir, porque o pessoal tem falado aí que os alunos estão tendo uma demanda muito grande, aí está tendo uma reclamação, então eu vou começar a me policiar com relação a isso. Eu vou pedir atividade para vocês, lógico, mas aí eu vou disponibilizar a minha aula para vocês fazerem o exercício. Aí se não der, a gente divide, tem 10 exercícios, faz 5 numa aula, faz 3 na outra, não tem problema, tá? Então, se os professores pensam, se vocês verem que as demandas mudaram, é por causa dessa solicitação aí. Tá bom? Não sei se ajuda ou complica, mas Tá é bom. uma forma de evitar com que vocês fiquem aglomerados aí com muita coisa para vocês fazerem, para entregar para todo mundo. Ajuda sim, professor. Exceto um trabalho, entendeu? Aí um trabalho é diferente, né? Aí vocês têm que apresentar, enfim, aí é diferente. Mas atividade mesmo eu vou tentar colocar nas nossas aulas. Então eu passo o conteúdo e jogo nas nossas aulas para vocês fazerem os exercícios. Bom, então vamos lá. Eu expliquei ontem o conteúdo de CFE novo. E aí eu vou fazer o exercício com vocês novamente aqui. Vou retomar o exercício do início para reexplicar aqui. Deixa eu pegar aqui o exercício. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui mesmo. Tem. Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação, que eu consigo rabiscar. Aí. Bom, então o exercício como exemplo aí, né, que eu estava falando ontem. Vocês conseguem fazer esse exercício. O que está entrando novo, então, é da letra B até a letra E. A letra F vocês já sabem fazer, a letra A vocês já sabem fazer, a letra H também vocês já sabem fazer, e a letra G é o que está sendo novo aí. Então vamos voltar aqui. Bom, primeiro então é elaborar uma tabela com os dados organizados em rol. Então vocês podem ver aí que foi organizado em linha e não em coluna, mas aí o critério de organização fica a critério de cada um. Qual o número de dados coletados à pesquisa? É o número de dados que estão aqui nessa tabela, então essa aqui também não tem segredo. Aí depois foi solicitado aí que se calcule o número de classes através da raiz de n. Então a raiz de n é voltada aqui para k e o n é a quantidade de elementos. O K vai estipular o quê? Vai estipular a quantidade de classes que você vai querer trabalhar, que comporte todos esses elementos que estão aqui nessa tabela. São 50 elementos, mas poderia ser 100, 120, 200, enfim. E aí você faz esse processo de modelo através da raiz de n para evitar que você faça muitas classes, né? Senão, se fosse nessa tabela aí, nós teríamos que ter uma classe para 950, uma classe para 960, uma classe para 980, uma classe para 990, uma classe para 1000, uma classe para 1020, uma classe para 1050, uma classe para 1060, ou seja, ia ficar enorme a nossa tabela e não iria nos ajudar em nada. Então, para evitar que ocorra isso, se trabalha com tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, que é o que vocês estão construindo aí. Então aqui, se você trabalhar com uma classe de 7 classes, que é a raiz quadrada mais próxima de 50, consequentemente vai ter que ter a necessidade de aumentar o intervalo entre as classes, né? Porque senão pode coincidir com o intervalo aberto e aí não vai poder contemplar aquele número ou aqueles números daquele intervalo que está com o intervalo aberto, tá? Aí depois nós temos aí então
calcule a amplitude amostral, que significa o quê? O maior valor observado menos o menor valor observado. Então, o maior valor observado menos o menor valor observado. Que aí vocês vão ver que vai pegar aqui, vai fazer um quadradinho aqui, 950 contra 1850, ou seja, vamos lá, 1850, 1850, 950, 950. Então, é o maior valor observado na tabela contra o menor valor observado na tabela. Lembrando que já dá para vocês daqui saber que o seu intervalo de classe, jamais o último intervalo deverá fechar com o resultado de 1850. Porque se ficar com fechar, que eu quero dizer é o seguinte, o seu intervalo não pode ter um espaço que o último número seja 1850. Ele tem que ser 1851 para frente. Para quê? Para poder contemplar este número na última classe. Aí nós temos a letra E, que é calcule a amplitude do intervalo. O que é a amplitude do intervalo? É o espaço que vai ter do início ao fim do intervalo. Então, na continha que nós fizemos, que nós encontramos o quê? A amplitude amostral. Como que eu acho a amplitude amostral? É o maior número observado na tabela contra o menor número observado na tabela. Então, aqui eu já sei que eu tenho uma amplitude amostral. Eu vou usar essa amplitude amostral para encontrar o intervalo de classe, né? A amplitude do intervalo. O que é a amplitude do intervalo? É o espaço que há entre o início do intervalo e o término do intervalo. Então, eu vou pegar a amplitude amostral, que é 900, e dividir pelo número de classes. Nesse caso aí, deu 128,57. Primeiro, eu não vou trabalhar com o intervalo quebrado, porque os meus números são todos eles redondos. Segundo, se eu trabalhar com um número muito próximo a 128,57, talvez não caiba todos esses números em 7 classes. Então, o que eu fiz? Eu aumentei um pouquinho o intervalo, porque eu reduzi a minha classe, né? Eu estou trabalhando com ela bem justa à raiz quadrada da quantidade de elementos. Então, eu vou aumentar um pouquinho meu intervalo para fazer com que eu consiga contemplar todos os números nessa tabela que eu vou construir. Ou seja, nesse intervalo que é, em vez de ser 128,57, estou arredondando para 130. Então, eu vou ter 7 classes com intervalos começando com 950, de 130 a 130. Aí, aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Aqui eu vou... Pois não. Eu só não entendi exatamente o 7. O 7 é a quantidade de classes que eu vou trabalhar. Eu volto lá. Aqui, ó. Eu vou pegar todos esses elementos, né? E vou pôr aqui na raiz quadrada de n. Isso aqui, ó, representa n. Isso aqui tudo. Raiz quadrada de 50 elementos deu quanto? 7, alguma coisa. Qual que é a quantidade de classes mais... Qual que é o número exato da raiz quadrada de 50? A mais próxima é 7 vezes 7, que dá 49. Então, por isso que eu vou usar 7 classes. Mas eu fazendo isso, eu tenho que saber que eu tenho que aumentar um pouquinho o meu intervalo de classe, conforme eu acabei de explicar. Porque senão eu vou ter 7 classes, se eu jogar 129 lá no intervalo, que é o que a gente calculou aqui, se eu colocar 7 classes, é possível que eu não dê para contemplar todos esses números em 7 classes. Então, como vocês vão sempre calcular, o que vocês vão ter que fazer? Vão pegar a quantidade de elementos, se for 60, divide por, faz a raiz de 60. Quanto que seria a raiz de 60? Seria 8, daria 64. Ou seria 7, dá 49. Então, nesse caso, 49 para 64 é muito longe. Então, convém trabalhar com 8, se fosse 60 elementos. Vamos supor que tivesse 90 elementos aí. Qual que é a raiz mais próxima de raiz quadrada de 90? Raiz quadrada de 90 seria o quê? 9 vezes 9, 81. Então, poderia haver de trabalhar com 9 classes, porém, teria que aumentar um pouco o intervalo.
Então, o que é o set de classes? É sempre a quantidade de elementos da pesquisa e a raiz quadrada dessa quantidade de elementos. Procurar usar sempre o mais próximo. Então, no mais próximo de 50 é 49. 7 vezes 7 é 49. Então, por isso que eu estou usando 7. É isso. Entendeu? Obrigada. Tá bom. Bom, vamos lá. Aqui é a amplitude, aqui é o intervalo. E aqui eu vou montar a tabela de distribuição de frequência referente aos dados coletados. Só que agora, então, eu vou ter intervalo de classe. Aqui ele dá um passo a passo para você começar a construir os extremos de cada intervalo. Então, é a mesma tabela anterior, já organizada em ROM, e ele diz lá, primeiro passo, determinar os valores extremos de cada intervalo. O que são os valores extremos? Vou começar com que valor e vou terminar com que valor. Importante, é necessário identificar o menor e o maior valor observado na pesquisa, ROL, e em nosso exemplo, o menor valor é 950 e o maior valor é 1850. Então, você sabe que o seu intervalo vai sempre começar com 950 e jamais poderá terminar com 1850. Por isso que é importante saber o que é maior e o que é menor. Então, lá, 950, menor valor, 1850, maior valor. Esses dois casos é extremamente importante, porque a partir do menor valor, você sabe que é o início do seu intervalo. E a partir do maior valor, jamais o seu intervalo pode terminar com o maior valor. Assim, nós temos o segundo passo. Para determinar as classes da tabela de frequência, devemos somar ao limite inferior da primeira classe, que é os 950, mais a amplitude do intervalo, ou a amplitude de classe, que nesse caso é 130, que é aquilo que a gente encontrou e foi feito um arredondamento. Então, eu sei que meu intervalo vai começar com 950 na primeira classe e vai terminar com 1080. O que é o 1080? É o 950 do menor número da tabela, mais o 130, que é o intervalo de classe. Então, eu vou construir várias classes, começando com 950 e terminando com 1080. O outro intervalo vai começar quanto? 1080 mais 130. O resultado, eu vou somar mais 130 até dar 7 classes. Então, ó. Segunda classe, ó. Eu vou somar o 1080, que é o resultado que eu tinha anterior, mais o 130, que é a amplitude do intervalo, que vai dar 1210. Então, eu vou ter um intervalo assim, ó, de 950. Vocês vão ver uma tabelinha depois. Então, você vai ter lá um intervalo assim, ó. Eu vou fazer com caneta. 950, que é o menor valor. E esse intervalo vai terminar com 1080. Então, tudo que você tiver dentro daquela tabela ROL de 950 a 1080 é a primeira classe. Você vai colocar a frequência absoluta nessa classe. Tudo que você tiver de 1080, começando com 1080, até 1210, você vai colocar na segunda classe, e assim sucessivamente. Claro que sempre obedecendo que o 1080 não faz parte do intervalo aberto, e sim do intervalo fechado. Então, se houver lá na tabela o 1080, ele não vai entrar nesse intervalo, ele vai entrar no intervalo de baixo, e assim sucessivamente. Olha lá. Aí ele fala um passo a passo aqui, ó. Aí eu fiz aqui, ó, 1210 mais 130, 1340. Essa é a terceira classe. A quarta classe, 1340 mais 130, 1470. Quinta classe, 1470 mais 130, 1600. Sexta classe, 1600 mais 130, 1730. O que é o 130? 130 é o espaço que há
entre 1.600 e 1.730. Então, eu vou construir 7 classes com intervalo de um espaço de 130. O senhor vai dar 130 sempre? Não, cada tabela vai ter uma amplitude de intervalo de classe. Só que isso é extremamente importante, e voltando, que a parte aberta não pode contemplar o intervalo. E a 7ª classe é de 1.730 mais 130, 1.860. Observe o que eu falei no início. Nunca o meu último intervalo vai coincidir com o número da tabela. Não pode, porque senão você não consegue contemplar ele. E assim você vai ter uma tabela assim, ó. De 950 a 1080, a gente vai contar lá, tem 12. Vou até anotar aqui, se não está errado isso aí. Vou anotar aqui. Então, ó, no primeira classe, eu tenho 12. Na segunda classe, vou até anotar aqui para ir confirmando com vocês. De 1950 a 1080. Aí depois eu tenho de 1080 a 1210, tem 4. Terceira classe é de 1210 a 1340, tem 8. Quarta tem 7, que é de 1340 a 1470. Quinta classe, eu tenho 5 frequências, onde tem 1470 a 1600. Sexta, eu tenho 6, de 1600 a 1730. E 7ª classe, que a gente definiu pela raiz de n, eu tenho 8 frequências, de 1730 a 1860. Então, o meu intervalo nunca pode coincidir com o último número da tabela. O último número da tabela que nós temos é 1850. Então, ele tem que ser superior a 1850, porque senão ele não vai caber nesta classe, conforme eu estou dizendo. E aí, daqui para frente, vocês já sabem, né? A única coisa que ele pede aqui, eu vou voltar lá para confirmar com vocês, tá? Ele pede aqui, determine a amplitude total. O que é a amplitude total? É o maior valor observado na tabela menos o menor valor observado na tabela. Então, é o 1850 menos o 950. É isso que apresenta na coluna G. E aí tem o ponto médio, que eu já explico já já. Tá? Só vamos confirmar. Ponto médio é a coisa mais fácil que tem. Só vamos confirmar se esses dados que eu construí aqui, estão lá na tabela, para reforçar, para vocês entenderem bem com relação a intervalo aberto e intervalo fechado. Pode ser aqui. Então, ó, ele diz lá que da primeira classe tem 12 frequências, que é de 950 até 1080. Então, ó, vou contar aqui, ó. 950. Vamos colocar uma outra caneta aqui, essa aqui não vai ficar bom. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1100 já não entra agora, porque é só até 1080. Então, a primeira classe está correta. Começa com 950, aumenta o meu intervalo de classe, vai até 1080, minha tabela termina em 1060. Beleza. Então, tem 12 frequências. Segunda classe é de 1080 a 1210, já começa com 1100. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1200. O 1210 só vai cair na classe posterior. Então, eu tenho na terceira classe, começa com 1210 e termina com 340. Aqui está dizendo que tem 8 frequências. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1340 faz parte do intervalo aberto, então não faz parte da terceira classe, faz parte da quarta classe. Na quarta classe está dizendo que tem 7 frequências, então é
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? Porque termina em 1470. E aqui eu tenho outro número, 1500. Então, a quarta classe também está correta. A quinta classe começa com 1470 e vai até 1600. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O 1600 também não entra, porque o 1600 faz parte do intervalo aberto. Então, tem 5 frequências. A classe 6, isso tem 6 frequências. É de 1600 a 1730. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 1730 faz parte do intervalo aberto, eu também não devo colocar. E aí eu contemplo lá na minha sétima classe, que tem 8 números. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que aqui tem 1850 e o meu número na tabela vai até 1860. Ele não pode terminar com 850, porque senão você teria que ter mais uma classe para colocar esse cara aqui. Tá? Então tá, só para confirmar com vocês como que é feito o intervalo de classe. Agora eu vou explicar sobre... Vocês vão construir toda essa tabela nos exercícios. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Bem como vocês vão... Além de vocês construírem isso, vocês vão construir o que vocês já sabem aí. Frequência relativa, frequência percentual. Isso tudo vocês já sabem, então não preciso repassar aqui nessa aula. Então aqui, eu só vou explicar agora o que é ponto médio. Bom, a amplitude amostral é o menor valor menos o... Não é o... A amplitude amostral... Deixa eu só confirmar aqui. Isso. É diferente... Amplitude amostral não. A amplitude total é diferente da amplitude amostral. A amplitude amostral, ela é o menor valor da tabela, é o maior valor do número observado na tabela, menos o menor valor observado na tabela. Então, na amplitude, o AA é o 1850 menos o 950. Isso é o AA, que a gente já calculou anteriormente ali, que serve para calcular o intervalo de classe, o AA. E o AT é o maior valor observado na tabela, não, é o limite superior do último intervalo de classe. O último intervalo de classe é quanto? É 1860. Menos o menor valor, é o menor valor de intervalo de classe. Então, é diferente a composição, tá? O AT é uma coisa e o AA é outra coisa. O AA é 1850 Ô, professor, menos, pode falar, 950. o limite inferior do primeiro intervalo de classe sempre vai ser o mesmo, né? Vai ser sempre o mesmo. O único que muda é o superior. É o final, exato. Então, E o AT, aqui você vai fazer 1860, vai dar uma diferencinha sempre. Menos 950. O limite inferior da primeira classe vai ser sempre igual. Beleza? Agora o ponto médio. O ponto médio nada mais é... E o ponto médio é fácil. Vocês vão somar as duas extremidades do intervalo. Vai somar, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui 1.210 mais 1.340, somar e dividir por 2. Esse é o ponto médio. Soma e divide por 2. Mas Isso é igual foi PM. para todas as classes? Como que é? Para todas as classes. É isso aí. Então, ó, determine o ponto médio. É exatamente isso que eu acabei de fazer aqui naquele exemplo da tabela ali. ô, professor, o ponto médio não seria o do 4?
Não, ponto médio é o ponto médio de cada classe. Soma as extremidades dos intervalos e divide por 2. Então, Ah, aqui, tem ó, que fazer de cada 950 mais classe. de cada classe. Aí você Nossa. cria uma coluna aqui, ó, TM, ponto médio, faz na calculadora aí e vai colocando o resultado. Não precisa fazer a fórmula. A fórmula eu estou mostrando para vocês para saber como que encontra o número, mas não tem necessidade de ser desta forma. Tá? Então é 1080 mais 950, que vai dar 2030 dividido por 2, 1015. Então aqui seria 1015. E assim sucessivamente. Esse é o ponto médio de uma classe. Fácil? Alguma pergunta? Ah, acho que não, professor. Vocês entenderam tudo? Aí é só fazer os exercícios. Então, ó, eu não vou pedir para vocês fazerem exercício em casa, tá bom? Aí, quando a gente tem a próxima aula, nós temos a próxima aula na segunda-feira, é isso? Vou até deixar Quinta-feira é anotadinho. Não, quinta-feira não tem CFE? Deixa Você eu ver. pode. CEPOC, né? Ah, Quinta-feira é CEPOC. Então, eu não vou mexer com quinta-feira. É só na outra segunda que nós vamos falar sobre 12. Então, eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui nas atividades aqui para fazer para a próxima aula. CFE, segunda DMB, aulas. Eu posso até disponibilizar para vocês, tá? Mas eu não vou pedir para vocês me entregarem nada. Tá mó frio, eu não quis sair do cobertor. Mas eu tô assistindo as aulas por aqui. Relaxa. PDM, exercícios, resolução. Haverá no dia 18 e 19 do 5. Então, eu vou até disponibilizar para vocês, caso vocês quiserem adiantar alguma coisa, fique à vontade, tá? Mas não precisa me enviar nada, porque aí eu disponibilizo a aula do dia 18 e do dia 19 para vocês executarem essas atividades. Aí a gente marca para vocês entregarem no final da aula, sei lá, 2 exercícios, 3 exercícios, dependendo de qual for o tamanho, aí a gente estipula dessa forma. E aí evita de vocês ficarem com encargo de entrega de atividade, porque tem que fazer no sábado, no domingo ou na sexta-feira, porque tem que entregar atividade na segunda, tá? Então a gente faz dessa forma e aí evita de vocês ficarem com... lembrando que tem CEPOC, lembrando que tem LE, então... E lembrando que tem matemática, geografia, português, história, aí vai, né? Então eu vou tentar me policiar e vou fazer dessa forma com vocês, exceto quando houver trabalho, que aí não tem jeito mesmo, né? Trabalho, mas de outra forma a gente vai utilizando as aulas para resolução, e aí, caso vocês tiverem alguma dúvida, quem estiver fazendo a resolução vai perguntando. Fechou? Não sei se vocês concordam. beleza. Fazer a atividade dessa forma. Fechou? Mas é uma solicitação aí que foi colocado aí, pelo menos eu entendi dessa forma, né? Para evitar aí sobrecarga de... Mas aí também, quem não puder estar na aula, né? Não vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque eu vou até estar disponibilizando para ajudar vocês o material, mas não vou exigir que vocês me encaminhem nada para evitar problemas. Tudo bem? Isso eu vou tentar fazer também em CFE e tentar fazer isso em CEPOC e também em LE, exceto o trabalho, que aí não tem jeito não. Então eu acho que está faltando o exercício, eu não coloquei lá ainda, né? Os exercícios eu não coloquei, mas eu coloco. Professor, Pode falar. então, você citou o trabalho
E eu Sim. queria saber, porque eu tô com dúvida em relação ao trabalho de LE, porque eu não entendi muito bem. A gente tem aula de LE hoje? Tem. Aí você pode perguntar em LE? Pode ser, é porque eu achei que você já tinha terminado esse assunto aqui. Não, beleza, eu até acabei sim, mas aí eu explico na aula de LE, Beleza, então. tá bom? Tá. Aí você pode perguntar e eu esclareço. Tá? Ok. Obrigado, então, gente. Vamos fechar essa daí para vocês ir para outra lá, então. Tá? Até Tá mais bom, tarde. professor. Obrigado Falou. pela aula. Valeu.